Fala galera do De Fora Pra Dentro, sejam bem-vindos aqui no nosso canal, onde a gente fala sobre morar fora do Brasil e sobre viagens. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre morar fora do Brasil, experiência de morar fora. E a gente hoje vai fazer, e tem várias coisas legais pra gente falar hoje aqui, né? Primeiro, esse vídeo é fruto dessa comunidade que a gente está criando aqui, da comunidade De Fora Pra Dentro. Porque esse vídeo contou com a participação de pessoas que comentaram aqui nos vídeos, que entraram em contato com a gente e forneceram informações para que a gente pudesse fazer um comparativo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os custos de morar fora do Brasil. Eu comecei a fazer esse vídeo falando apenas da Nova Zelândia, e depois comecei a fazer a pesquisa com outros países. E aí eu lembrei que algumas pessoas entraram em contato com algumas perguntas e eu perguntei se elas queriam participar desse vídeo, nos ajudando com informações a respeito do custo de vida em outros países. A gente usou como base um site que faz esses comparativos e depois a gente conferiu com as pessoas que moram em outros países, que é muito legal. São as pessoas aqui do canal, que nos conheceram aqui do canal, que não vieram de outros canais onde eu já trabalhei. São pessoas aqui dessa comunidade, da comunidade De Fora Pra Dentro, que é muito legal. E sobre isso, eu também quero falar um pouquinho. A gente está criando, a gente já criou o nosso clube de membros. O clube de membros ele precisa ser aprovado pelo YouTube, então talvez não esteja disponível quando você estiver assistindo esse vídeo, mas estará nos próximos dias, então fique ligado. A gente tem apenas um nível, por enquanto, de filiação, e esse nível te dará direito a algumas coisas interessantes. Por exemplo, a um grupo do WhatsApp que a gente está criando para pessoas que sejam desse grupo. Então a gente vai poder falar sobre viagens, sobre morar fora do Brasil, trocar experiências, ajudas, enfim, vai ser bem legal. No segundo, a gente vai sortear camisetas aqui do canal. A gente já criou algumas camisetas, como essa, por exemplo, aqui está na tela. Mochila fechada, mundo aberto. A gente fez 3 designs que a gente vai sortear. Assim que nós tivermos 20 membros no nosso clube de membros, a gente vai sortear uma camiseta, e a gente vai sorteando camisetas a cada 20 membros que entrarem no grupo. Entram 20 membros, a gente sorteia uma camiseta, até chegarmos a 100, tá? Então tem essa camiseta também, e tem versão preta, e tem a versão com o logo do canal mesmo, De Fora Pra Dentro. São essas 3 camisetas, vocês poderão escolher, e assim, vai ser bacana. A gente também vai criar uma loja, mas isso aí já é mais lá pra frente, vai demorar um pouco mais até que a gente saia com esse negócio. Mas enfim, vamos falar daqui do nosso vídeo de hoje, onde a gente vai fazer um comparativo, falar sobre os custos, falar sobre a questão do conceito, do custo fixo das pessoas que moram fora do Brasil. A gente vai criar esse cenário comparativo entre países, falar sobre o salário mínimo, desconto do salário mínimo, enfim, para ajudar você a planejar, você que está morando fora do Brasil, para saber se você está indo bem ou mal. Enfim, espero que esse vídeo seja útil. Vou soltar nossa vinheta de abertura e a gente começa esse bate-papo na sequência. Bom, eu não vou entrar em todos os detalhes dessa grande planilha que a gente criou, falando de aluguel, energia e etc, mas eu quero dar uma ideia para você de qual foi o trabalho que nós fizemos aqui. Nós pegamos a Nova Zelândia, pegamos a cidade da Julia Schneider, que mora em Tallahassee, na Flórida, como base. Pegamos a cidade de Perth, na Austrália, Western Australia, onde mora a Lúcia Selma Vilares, estou olhando a minha colinha aqui, tá? E Bristol, onde mora o Felipe Aureliano. São as cidades que a gente está comparando. A gente está comparando aqui a cidade onde eu moro, Upper Hutt, que é Wellington, na Nova Zelândia, Tallahassee, Perth e Bristol. Bom, você vê aqui as diferenças de aluguel, e aqui, essa tabela aqui é só para vocês verem a tabela inicial, porque cada um colocou aqui na sua própria moeda, né? Então, dólares neozelandeses, dólares americanos, dólares australianos e pounds, libras esterlinas. E aqui sim a gente fez uma tabela equalizada com os valores, todos os valores em dólares americanos. Bom, você começa a notar aqui algumas coisas interessantes, e a primeira coisa que eu quero falar é a sensação que eu tive quando eu vim morar fora do Brasil. E aí, sim, morar de verdade, né, alugar uma casa ou dividir um apartamento, enfim. É que os custos fixos, o número de itens que você tem na sua planilha de custos são menores do que no Brasil. Ah, como assim? São menores? Menor. Você não tem escola, em muitos desses países você não paga por saúde, você não tem que pagar o seguro de saúde lá, assistência médica, você não paga educação, como eu disse. Aqui em Wellington, por exemplo, você não paga água, então você tem menos itens.
E no geral, alguns desses itens são muito mais baratos do que no Brasil, outros não, tá. Então, por exemplo, a energia, eu não sei como é que estão os preços aí no Brasil, aí vocês fazem a conta, $128, mais ou menos R$ 700 de conta de luz, acho que aqui tá mais barato, mais água de graça. O imposto da casa, aqui o IPTU, né, 156 dólares americanos, é muito alto. Isso aqui é um valor aqui estratosférico pra gente e é um valor alto em todos os países. Internet, o seguro da casa, aí que é uma coisa interessante, seguro da casa, carro e pertences, todos os objetos aqui da casa, se por exemplo, quebrar aqui, eu destruir o monitor aqui do meu computador, eu tenho seguro para isso e custa $61, por mês, eu acho relativamente barato. O IPVA do carro é ridiculamente barato em todos os países, custa $6 americanos, R$ 30 por mês, acho realmente muito barato. As compras, e aí tem uma coisa curiosa, você vê que a Nova Zelândia, por exemplo, que é o primeiro aqui, a primeira coluna, é o mais barato, a maior parte dos itens, né, e quando chega aqui nas compras do mês, os preços do supermercado aqui na Nova Zelândia são absurdos, e é o país mais caro. Gasolina, aqui você vê que nos Estados Unidos é muito mais caro, a gasolina aqui relativamente barata, só não é mais barata do que a Austrália. Transporte público, tá, e o total por mês, quanto você gasta aqui em dólares americanos. $2.300 americanos na Nova Zelândia, $3.200 americanos nos Estados Unidos, na Austrália 2.467 e na Inglaterra 3.327. O que quer dizer isso? Nada. Pô, Fabrício, como quer dizer nada? Porque depende de quanto salário, quanto de dinheiro você faz. Então a gente fez um comparativo com os salários mínimos nos países e os descontos dos impostos que a gente conseguiu informação. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem além do imposto federal, tem imposto estadual. E a Júlia, ela não sabia exatamente. Então a gente a gente também não teve tempo de pesquisar tudo certinho, mas não é esse o ponto. Então o que a gente vai apresentar ainda tem um valor legal para vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um outro detalhe aqui, que não está aparecendo nessa planilha, na segunda planilha, na planilha equalizada, é o seguro saúde, que nenhum dos nossos amigos paga, exceção a Júlia, que paga $450 de seguro, e ela, segundo ela, tem um seguro bem básico mesmo, bem básico. E esse é um custo que não aparece na planilha dos outros países, tá? Bom, o resultado disso é o seguinte, e aí é que a coisa que é relativamente preocupante, se você está planejando morar fora do Brasil, é preciso que você saiba que o salário mínimo é alto nesses países, mas mesmo sendo alto, não cobrem as despesas mínimas, exceção a Austrália. Se você trabalhar na Austrália 8 horas por dia com seu salário mínimo, aí sim você consegue cobrir as suas despesas. Na Nova Zelândia, o seu salário mínimo, você faz mais ou menos $3.400 neozelandeses, multiplica aí por 3, mais ou menos no Brasil, esse é o seu salário mínimo, e você termina o mês, se você pagar todas essas contas que eu mostrei antes, energia, água, IPTU, internet, seguros, imposto do carro, compra de supermercado, gasolina, transporte público, você fica devendo $417. Nos Estados Unidos, você fica devendo $600 mais os 450 do seguro, que não está incluído aí. Na Austrália, você tem $300 positivos e na Grã-Bretanha, você tem £600 negativos. A Austrália tem o melhor equilíbrio entre salário mínimo e custo de vida, sendo o único país onde o salário do mínimo cobre as despesas básicas, desses que a gente está comparando. E aí, tem a coisa mais interessante, que é fazer uma análise mais completa, que é os descontos dos seus impostos de renda. Então, por exemplo, na Nova Zelândia, o salário mínimo vai ter um desconto de 17%. Nos Estados Unidos, você tem o desconto federal de 12% mais o desconto estadual. Então você tem que fazer uma média ali, essa informação a gente não teve. Tá? Na Austrália, você vai ter 19% de desconto, e no Reino Unido você tem 20% de desconto. Ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: se você vier morar fora do Brasil e estiver pensando em se estabelecer trabalhando com salário mínimo, você vai ter que assistir o vídeo anterior aqui do canal e ver as coisas que você vai precisar abrir mão. Você vai ter que abrir mão, por exemplo, da sua privacidade, você vai ter que dividir o apartamento com alguém, você vai ter que morar no quarto de uma casa, vai
vai ter que fazer uma sublocação, você vai ter que abrir mão de uma série de fatores. Por quê? Porque o salário mínimo não vai cobrir. Ou então você vai ter que ter 2 empregos, aí você vai trabalhar 8 horas mais alguma coisa, é muito difícil, não é fácil. Outra coisa é o seguinte, quando você olha os salários mínimos, eh, exceto se você, assim, tiver uma poupança que lhe garanta trabalhar um período, sem precisar, eh, assim, você ficar desculpa, se tiver uma poupança que lhe permita não trabalhar, até que você encontre um emprego na sua área, onde vai pagar mais do que o salário mínimo, beleza. Caso você não tenha essa poupança, você vai ter que trabalhar no salário mínimo e talvez você ainda fique no negativo, se você quiser manter esse nível de uma pessoa, de um trabalhador local já estabelecido. Lembrando, o salário mínimo é para aquelas pessoas que trabalham, sei lá, no McDonald's, esse tipo de coisa. Qual é o resumo da ópera aqui? Quando você estiver procurando, planejando sair do país, você precisa estabelecer quais são os itens de, assim, o seu mínimo para você operar. Então, que é, bom, se você for alugar uma casa, você vai ter todos esses gastos. Mas se você não for alugar uma casa, se for alugar um quarto, possivelmente você não vai precisar pagar internet, você não vai precisar pagar IPTU, você não, aqui na Nova Zelândia é diferente do Brasil. Aqui você aluga a casa, você não paga o IPTU. O IPTU quem paga é o proprietário. Então você vai tirando um monte de gasto, você vai dividir energia com mais pessoas, enfim, esse valor vai caindo e você consegue viver com o salário mínimo. Então você vai ter que estabelecer os seus valores mínimos, ver o desconto e ver se a conta fecha. E lembre-se que sempre há outros gastos. Aqui, por exemplo, não tem nada de diversão, né? Não tem nada de roupa, não tem nada disso. É o básico do básico do básico. E você, com salário mínimo aqui na Nova Zelândia, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, não sobra nada. Pelo contrário, você termina o mês no negativo. Então é preciso se atentar a esse tipo de coisa. Quando você for morar fora do Brasil, estabeleça os seus níveis de operação mínimo, os seus itens básicos e veja se com salário mínimo você vai conseguir viver. Se você conseguir qualquer emprego, você não vai precisar usar a sua poupança e manter a sua poupança para um caso mais sério no futuro. Tá? A ideia é você mudar para o Brasil e não ir consumindo a sua poupança, né? Pelo menos é assim que eu penso. E se você não tiver poupança, algumas pessoas saem do Brasil sem poupança para estudar e vão no limite de dinheiro, como eu fiz no passado, né? É, aí você tem que ficar atento nesses números mesmo e prestar muita atenção. No geral, todos esses países, apesar de serem difíceis, todos esses países vão permitir que você, arrumando um emprego, um salário mínimo e abrindo mão de algumas coisas, tenha uma vida muito decente. Claro, se você considerar dividir apartamento vida decente, o que eu considero, muita gente no Brasil não considera. Mais uma vez, eu quero agradecer a Júlia Schneider, a Lúcia Selma Vilares, o Felipe Aureliano, desculpa, pela força que deram aqui nesse vídeo, provendo os números aqui do canal. Se você quiser ajudar esse canal, você pode fazer um Pix aqui pra gente. Tem aqui embaixo, ó, superpixfc@gmail.com. É importante que você dê uma força aqui pro canal pra gente continuar produzindo vídeos todos os dias, como a gente está fazendo. Lembrando, a gente vai abrir o nosso clube de membros. O clube de membros vai ser uma coisa que eu tenho muita vontade mesmo. É uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante, que a gente vai criar uma comunidade muito legal de pessoas que moram fora do Brasil, pessoas que gostam de viajar, num ambiente saudável, trocando informação. Eu tenho muita esperança nesse grupo que a gente vai formar aqui. Então, fique atento. Já já o YouTube libera aqui, se torne membro aqui e a gente vai, a cada 20 membros, a gente vai sortear uma camiseta aqui do canal. Vocês já viram várias camisetas aqui. A gente criou 3 designs básicos, mas haverá mais, né? Essa aqui, mochila fechada mundo aberto, mais uma mochila fechada mundo aberto. Essa aqui é branca, uma outra preta, mochila fechada mundo aberta, e aqui a outra camisa é a camisa do canal, tá bom? Deixe seu comentário, se você mora fora do Brasil, deixe seu comentário, como é que tá? Como é que tá a parte financeira? Você concorda com os números? Tá mais caro, tá mais barato? Deixe seu comentário aqui. Tem alguma dúvida? Também deixe aqui no comentário. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos e ajude esse canal a continuar crescendo. Um grande abraço e a gente se vê aqui no De Fora Pra Dentro, no nosso próximo vídeo. Até a próxima.